Olá pessoal, bom domingo a todos, cá estou de volta para a gente falar sobre o assunto mais importante do momento, a tragédia no sul do Brasil. Acabei de voltar de viagem, acabei de voltar da Grécia, esse é um assunto enorme, super importante para mim, a gente ainda vai falar sobre ele, mas agora é hora de falar sobre o que há de mais importante e emergencial acontecendo no mundo, e isso está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo uma situação como pouquíssimas vezes se viu, ou talvez como nunca se tenha visto. A situação é catastrófica. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre as perspectivas da ciência atual, das ciências antigas, sobre posicionamentos planetários e, enfim, algumas sacadas importantes para o momento que a gente está vivendo. Em se tratando de ciência moderna, e é sobre ela que a gente tem que se pautar para a gente entender por onde é que a gente está navegando, estamos mesmo vivendo tempos de mudanças climáticas, de aquecimento global. Isso é ponto pacífico, isso está resolvido, não há o que debater mais. Se você ainda está, digamos, perdendo o seu tempo com pessoas que ficam argumentando sobre essa questão, assim, pense em fazer diferente, porque perder tempo é perder vidas humanas. Enquanto tem alguém batendo cabeça e argumentando sobre aquilo que é impossível de se argumentar a essa altura do campeonato, tem muita gente que está precisando da nossa ajuda, de todas as maneiras que a gente possa ajudar. Olhando para ciências antigas, porque é isso, né? A astrologia está entre a arte e a ciência, o conhecimento dos antigos, é sempre muito interessante, porque a gente está falando de perspectivas sincrônicas, da sincronicidade dos movimentos dos planetas, meu bloquinho está quase voando aqui, a sincronicidade do movimento dos planetas e a maneira como o estudo impacta na gente aqui embaixo, afinal de contas, para a gente, né? Já que somos adoradores da astrologia, é sobre isso. O que está em cima é como o que está embaixo, e muito do que acontece lá em cima afeta a gente aqui embaixo. Há 4 posicionamentos planetários que corroboram, talvez até mais, que corroboram para esse momento que a gente está vivendo. Essa situação no sul do Brasil acontece na lua minguante, ou seja, no fechamento do ciclo lunar de um eclipse. O eclipse do dia 8 de abril, que aconteceu no signo de Áries. Então a gente está num momento de fechamento, de conclusão, de um momento de eclipse. A gente sabe que eclipse tem a ver com tragédias, com catástrofes. Tem gente que me acha alarmista, mas isso também é ponto pacífico para a astrologia. Então fica também esse entendimento de que a gente está no final de um ciclo lunar e na próxima semana que vem, a gente tem o início da lua nova em Touro. Aí começa um outro momento e a gente vai falar sobre isso. Outro posicionamento planetário que é importante, que aconteceu nos últimos dias, um pouquinho antes, eu ainda estava na Grécia, que tem a ver com essa questão do grande volume de águas, foi a passagem de Marte por Saturno, depois a conjunção de Marte com Netuno, e todos estão no signo de Peixes. Peixes é o último signo da roda zodiacal que fala pra gente sobre grandes volumes de água, Netuno especialmente, já que é o planeta, o princípio, né, e o Deus que fala pra gente sobre a sua regência, seu reino, né, o reino das águas. E Marte, estando ali em conjunção com Netuno, falou pra gente sobre aonde está o conflito. O conflito está nas águas. A gente ainda está com Netuno nos últimos graus do signo de Peixes. É interessante perceber os ciclos desses planetas grandões. Os planetas lentos são os planetas mais impactantes. Netuno entrou em Peixes em 2012 e vai ficar até 2026. Quando eles entram e quando eles saem, eles chegam chegando e saem daquele jeito, saem rasgando. Foi justamente em 2012 e 2013 que a gente viu um crescente do fluxo migratório de centenas, milhares de pessoas morrendo em alto mar, na travessia do norte da África para a Europa. Lembram? Vocês se lembram disso nas manchetes dos jornais. O que está acontecendo agora na reta final de Netuno, esse assunto não terminou, dos refugiados, dessas partes do mundo que atravessam os mares, portanto, reino de Netuno, mas a gente está falando de refugiados climáticos, que é uma realidade de quem está vivendo hoje no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Centenas de milhares de pessoas sem ter para onde voltar. A gente tem no imaginário da gente e no senso comum que refugiado é aquele que sai de um país para ir para outro país por questões de sobrevivência. Refugiado climático é um sujeito que não saiu da própria terra e que está completamente desalojado. Esse é um grande problema. É um problema gravíssimo. Imagina a dor
a dificuldade que é perder tudo na vida. Isso é uma das coisas que a gente pode aprender com os refugiados em todas as condições. É um drama sem precedentes na vida das pessoas. Isso aconteceu no começo de Netuno e está acontecendo agora na despedida de Netuno. Outra questão é a seguinte, outro planetaço super importante, que é Saturno, que geralmente fala para a gente sobre processos de desafios e de amadurecimento em determinadas áreas da vida. E onde é que ele está? Em Peixes. Peixes tem a ver com os assuntos que eu já falei, inclusive com desencarnes em massa. Porque Peixes é o último signo da roda zodiacal, é quando a gente se despede dessa carcaça. Saturno em Peixes está falando para a gente que ou a gente se organiza, ou a coisa vai ficar muito complicada. Em Peixes é muito difícil, organização num signo de águas de profunda emocionalidade é super difícil, mas é possível. Grande parte do que está acontecendo hoje no Brasil e que está acontecendo em outras partes do mundo, que tem a ver com esses posicionamentos, poderiam ter efeitos muito mais amenos. A gente podia mitigar determinados efeitos se estados, governos, autoridades e sociedade civil se organizassem. Saturno é sobre isso, é sobre seriedade, compromisso, organização, leis, regras, disciplina. Se fôssemos disciplinados e se cumpríssemos com nossas obrigações, muitas pessoas não estariam passando pelas dificuldades que estão enfrentando hoje em dia, neste momento. Tem outro assunto que eu queria falar, que é o seguinte, falei de Marte, falei de Netuno. Existe um outro posicionamento, que foi um posicionamento muito bacana para esses últimos tempos, que foi Júpiter em conjunção com Urano. Aqui a gente está falando de um revés Urano em Júpiter, que está em Touro, ambos em Touro. É um grande revés em se tratando dos assuntos taurinos, que tem a ver com o quê? Alimentação. A gente não está vendo isso no nosso radar ainda, porque está todo mundo muito focado na grande catástrofe do momento, que tem a ver com as águas, mas isso tudo está inundando as terras cultiváveis, plantações que vão se perder, que se perderam. Então o preço dos alimentos vai disparar no Brasil inteiro, principalmente porque o Sul alimenta grande parte do restante do país em se tratando de alguns produtos, entre eles o arroz. Então essa é uma questão também no nosso radar. Para finalizar, tentar entender, costurar pontos, conectar pontos para a gente entender o momento que a gente está vivendo, nada é mais importante agora do que o grande e maior ciclo que é Plutão em Aquário. Esse cara entrou em 2023 e vai ficar até 2044. Como ele é o maior dos planetas, embora na astronomia ele tenha sido rebaixado, virou planeta anão, para nós na astrologia continua sendo monumental, justamente porque ele está mais distante, está mais inconsciente. E toda vez que ele passa por um determinado signo, ele produz profundas transformações. Esse aqui é o chamado. Plutão em Aquário está dizendo para a gente sobre um processo de profundas mudanças em sociedade, signo de sociedade, de coletividade, de viver em grupo. A gente está vivendo em grupo muito mal. A gente tem que repensar algumas coisas em se tratando de compaixão, de empatia, de se colocar no lugar do outro, sobre os critérios do outro, não sobre os teus, não sobre os meus. É pensar com o coração, com o olhar, com a experiência do outro. É tempo de solidariedade e é tempo de colaboração. A gente precisa colaborar uns com os outros. Isso vai fazer uma grande diferença. Como já dizia o poeta, ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E essa é a grande missão de Plutão em Aquário. A gente não vai voltar a um outro tempo de mais tranquilidade. A gente está ingressando num tempo cada vez mais complexo, mais difícil e mais sofisticado em termos de solução a gente vai encontrar para isso tudo. E uma das questões mais importantes, sem sombra de dúvidas, é a maneira como a gente se organiza para a gente viver uns com os outros. E uma das questões em Aquário que sugere um signo de frieza é o seguinte: estamos todos juntos nesta mesma situação, nesta linda bola azul flutuando para lugar nenhum, para lugar algum, como eu costumo dizer. A gente precisa arrumar soluções para a gente conviver melhor uns com os outros. Temos que. É uma questão de sobrevivência, de continuidade da nossa experiência humana na Terra. Uma das maneiras da gente fazer isso é ajudando. Então a gente precisa contribuir, a gente precisa colaborar.
Às vezes a gente reclama muito, a gente está numa reclamação danada de que a vida anda muito difícil, muito ruim, e anda mesmo por vários motivos. Mas uma das coisas que as pessoas não se dão conta é do quanto ajudar ao próximo pode preencher o nosso coração de uma maneira inacreditável. Vocês sabem que eu já fui trabalhadora humanitária e eu nunca vi gente tão feliz e tão realizada e com tão pouco quanto pessoas que ajudam pessoas. É sobre isso. A gente não está aqui para outra coisa, senão ajudar uns aos outros. Então, se você está aí num sentimento de vida vazia, onde estou, qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu propósito, procura e não encontra, que tal tentar ajudar o próximo? Esse pode ser um excelente caminho, inclusive porque o outro é sempre espelho das nossas próprias questões. Então, a gente vai se encontrar e se enxergar no outro de alguma maneira. Então, que a gente faça isso, acho que pode ser uma grande experiência de evolução, se a gente souber usar o lado luminoso dessa questão. Bom, voltando ao pragmatismo da coisa, agora é tempo de ajudar. Enviar uma série de coisas para o sul do Brasil pode ser super complicado, porque aeroportos estão fechados, pontes caíram, estradas estão fechadas, algumas foram completamente destruídas. Portanto, talvez a maneira mais pragmática e objetiva seja enviando recursos financeiros, porque lá as autoridades vão saber o que fazer. Para quem enviar esses recursos e de quem ouvir notícias, fontes oficiais. Ah, mas fulano, mas o partido, mas isso, mas aquilo outro, não gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Não é hora de pensar nisso. Agora é hora da gente se irmanar. Agora é hora da gente ter um sentimento fraterno e salvar vidas. É sobre isso. Depois a gente bate cabeça com determinados assuntos, mas agora é hora da gente ajudar. Imagino que preferencialmente com recursos financeiros, porque lá eles rearranjam, né, e distribuem melhor essas questões a fontes oficiais. Portanto, se você quiser ajudar e quiser ter informações fidedignas de procedência, hoje em dia todo mundo tem que ser meio jornalista, cheque novamente, verifique a procedência de alguns contatos para quem você vai ajudar. E esse é o melhor que a gente pode fazer agora. No mais, é a gente oferecer todo o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa empatia. E queria deixar para as pessoas que moram no sul do Brasil a mensagem de que, às vezes, em situações como essa, a gente acha que a vida acabou. Tem gente que trabalhou 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos para construir tudo o que tem e, de repente, uma chuvarada como essa, uma enchente absurda, leva tudo, leva a casa inteira. Você consegue se colocar no lugar dessa pessoa que trabalhou anos da vida e perdeu tudo em menos de uma semana? É muito doloroso. Mas a mensagem que talvez eu possa deixar também, imaginando que também trabalhei com refugiados e aprendi isso com eles, e também com astrologia, que nada como uma lua após a outra, nada como um dia após o outro. Se a gente puder ir de mansinho, de maneira carinhosa, cuidadosa e colaborativa, daqui a pouco as coisas mudam, as coisas vão mudar, as coisas podem mudar. Nada é para sempre. Às vezes é um momento muito difícil agora, mas vai passar. Um beijo carinhoso a todos, espero que vocês tenham um bom domingo. Ainda bem que muita gente se divertiu no show da Madonna, que parece que foi um showzaço. A gente tem mais é que se divertir para ganhar forças e fôlego, para a gente continuar as nossas questões, principalmente num país como o Brasil, que exige tanto da gente. A gente se encontra de novo amanhã para a gente falar sobre o céu da semana. Finalmente estou de volta, né, para a gente falar sobre os posicionamentos planetários mais importantes dos próximos dias. E a partir da semana que vem a gente tem uma lua nova. Também vou falar sobre Plutão retrógrado em Aquário. Então espero vocês amanhã. Um beijo carinhoso, um ótimo dia. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.